A rua fervilhava de carros e pessoas apressadas, mas entre o caos urbano e a indiferença cotidiana, uma jovem de 18 anos viu o que ninguém mais notou. De um lado, uma menina de 5 anos abraçando seu ursinho, perdida na distração da infância. Do outro, Camila, 18 anos recém-completados, que largou seus sonhos para cuidar da avó que sempre esteve ao lado dela. O que as separava? Apenas uma rua movimentada e um caminhão vermelho avançando sem atenção. Naquele momento, o mundo parou. Sem hesitar, ela se lançou, não por glória, não por recompensa, mas por puro instinto de proteção. O que Camila não sabia era que aqueles pequenos braços que abraçou com desespero pertenciam à afilhada do homem mais influente da cidade. Um homem que, do alto de seu império, havia esquecido o significado da palavra milagre. Até agora. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez seja por isso que algumas vidas se cruzam no momento exato em que precisam ser salvas. Algumas de um acidente, outras da solidão que consome por dentro. Esta história é sobre como um ato de pura coragem pode derrubar os muros mais altos e despertar corações que já haviam desistido de sentir. E antes da gente continuar, para continuar ouvindo essa história tão linda e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreva seu nome e a cidade que está assistindo para que eu inclua numa próxima história uma saudação especial para você. Lembre-se, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. O amanhecer ainda era apenas uma promessa no horizonte quando Camila abriu os olhos. O pequeno quarto, compartilhado com a avó, recebia os primeiros raios de luz que se infiltravam pelas frestas da cortina improvisada. Era um ritual que se repetia há quase 1 ano. Acordar antes do sol para aproveitar cada minuto do dia. Com movimentos silenciosos para não despertar Dona Matilde, a jovem de 18 anos deslizou para fora da cama e ajeitou os cabelos negros em um coque simples. O espelho rachado da pequena cômoda refletia um rosto que misturava inocência e determinação. Os olhos grandes, de um castanho profundo, guardavam sonhos maiores que as possibilidades que a vida lhe oferecia. Apesar das dificuldades, Camila mantinha aquela pureza que somente as almas não corrompidas pelo mundo conseguem preservar. Bom dia, flor do dia. A voz frágil de Dona Matilde soou do outro lado do quarto. Achei que estava dormindo, vó. Camila sorriu, aproximando-se da cama. Como se sente hoje? As pernas continuam teimosas, não querem me obedecer. A senhora respondeu com um meio sorriso, referindo-se à paralisia parcial que a acometia desde o AVC. Mas o coração está bem. Principalmente quando vejo esse seu rosto bonito logo cedo. Camila sentou-se na beirada da cama e acariciou os cabelos grisalhos da avó. Com gestos precisos, ajudou-a a sentar-se e ajustou os travesseiros às suas costas. Do criado mudo, pegou os 3 frascos de remédios e organizou as pílulas coloridas em uma pequena bandeja. Hora do café da manhã dos campeões. Brincou, tentando amenizar a rotina medicamentosa. Tantas cores que parecem confeitos, Dona Matilde comentou, engolindo cada pílula com pequenos goles de água. Por falar nisso, o que vai fazer hoje? Brigadeiros de novo? Brigadeiros, beijinhos e aqueles sequilhos que o seu Carlos da papelaria tanto gosta, Camila respondeu, já se dirigindo à pequena cozinha. Ontem vendi quase tudo, só sobraram 3 docinhos. O aroma doce logo preencheu o apartamento de 2 cômodos. Na bancada improvisada, as mãos habilidosas de Camila trabalhavam com a precisão de uma artesã. Cada brigadeiro era enrolado com cuidado. Cada beijinho recebia um toque adicional de coco. Os doces não eram apenas fonte de renda. Eram pequenas obras de arte que carregavam o amor e a esperança de quem os fazia. Enquanto trabalhava, Camila cantarolava baixinho uma música que sua mãe costumava cantar. As lembranças eram esparsas. Tinha apenas 7 anos quando os pais faleceram em um acidente. Dona Matilde, viúva e com saúde frágil mesmo naquela época,
Assumira a criação da neta com uma força que só o amor explica. O cheiro de chocolate atraiu Dona Julieta, a vizinha que ocupava o apartamento ao lado e que 3 vezes por semana cuidava da idosa enquanto Camila saía para vender seus doces. "Bom dia, minha querida!" A senhora de 60 anos exclamou, batendo levemente na porta entreaberta. "Esse cheiro está me deixando com água na boca desde o corredor." "Dona Julieta, que bom que chegou." Camila sorriu, separando alguns doces em uma pequena embalagem. "Esses são para a senhora. É uma nova receita que testei." "Você é um anjo, menina. Um anjo sem asas." A vizinha agradeceu, aceitando o presente. "E não se preocupe com sua avó. Vamos ficar bem, não é, Matilde?" Dona Matilde assentiu da cama, onde folheava uma revista antiga. "Vamos jogar cartas hoje. Estou pronta para recuperar o que perdi na semana passada." Camila observou a interação com um sorriso, sentindo aquela pontada familiar de culpa por deixar a avó para trabalhar. Mas não havia alternativa. Os remédios eram caros, o aluguel atrasava constantemente e a pequena aposentadoria de Dona Matilde mal cobria as necessidades mais básicas. "Quase pronta", Camila anunciou, terminando de organizar os doces em uma caixa decorada por ela mesma, com fitas coloridas e adesivos. "Só preciso me arrumar." Seu arrumar-se era simples. O único vestido que não estava desbotado, um modelo azul claro com pequenas flores brancas, um par de sapatilhas brancas já gastas nas pontas e um leve perfume feito de água de rosas que ela mesma preparava. O único luxo, um pequeno pingente de prata com uma pedra azul que pertencera à sua mãe, escondido sob o vestido, próximo ao coração. "Como estou?" perguntou, dando uma voltinha diante da avó. "Linda, como sempre", Dona Matilde respondeu, com aquele orgulho sincero que só avós conseguem demonstrar. "Vai arrasar hoje, tenho certeza." Camila inclinou-se para beijar a testa da avó e sussurrar. "Volto antes do anoitecer. Qualquer coisa, a Dona Julieta tem meu número anotado." "Vai com Deus, minha flor. E lembra, cabeça erguida sempre, não importa o que digam." Era um lembrete necessário. Nem todos tratavam com respeito a jovem que perambulava pelas ruas oferecendo doces caseiros. Alguns a ignoravam, outros a tratavam com desdém, mas Camila havia aprendido a manter a dignidade mesmo diante do desprezo. O sol já dominava o céu quando ela desceu os 4 andares do prédio antigo, cuja falta de elevador era mais um obstáculo para a mobilidade da avó. As ruas do bairro periférico já estavam movimentadas, trabalhadores apressados, vendedores ambulantes, crianças uniformizadas seguindo para a escola. Camila começou sua jornada pelos locais habituais: a papelaria do seu Carlos, o salão de beleza da Dona Márcia, a oficina mecânica do Zé. Clientes fiéis que sempre reservavam algumas moedas para seus doces, muitas vezes menos pelo produto e mais pela simpatia genuína da vendedora. "Hoje é dia de pagamento no escritório da contabilidade", lembrou-se, mudando sua rota para incluir o pequeno edifício comercial onde trabalhavam cerca de 20 pessoas. Era seu local mais lucrativo, pois as funcionárias adoravam seus brigadeiros. O centro da cidade era outro mundo. Prédios altos, pessoas bem vestidas, vitrines brilhantes exibindo produtos que Camila só podia admirar à distância. Ela se sentia uma estranha naquele ambiente, mas era lá que encontrava seus melhores clientes. "Olha só quem voltou", exclamou Luciana, uma das recepcionistas do escritório de contabilidade. "Trouxe aqueles brigadeiros de paçoca que me prometeu?" "Claro que sim", Camila respondeu, exibindo uma caixinha especial. "Reservei especialmente para você." Enquanto Luciana chamava as colegas, Camila arrumou seus produtos na pequena mesa do hall de entrada que lhe permitiam usar. Cada docinho exposto com cuidado, cada preço marcado em etiquetas coloridas feitas à mão. A manhã avançou produtiva. Vendeu quase metade de seus doces no escritório e seguiu para a praça central, onde costumava encontrar turistas e mães com crianças. O sol de meio-dia castigava, e ela sentou-se à sombra de uma árvore frondosa para descansar por alguns minutos. Observando as pessoas que passavam, Camila permitiu-se sonhar um pouco.
Imaginou como seria terminar os estudos, tornar-se enfermeira ou professora, ter um salário fixo, proporcionar conforto à avó. Sonhos que pareciam distantes, mas que ela mantinha guardados como tesouros. Uma família elegante chamou sua atenção. Pai de terno, mãe com joias brilhantes, 2 crianças impecavelmente vestidas. Pararam para comprar sorvete em uma carrocinha próxima. Camila observou a expressão de felicidade da menina menor ao receber o sorvete de morango e sorriu. Havia beleza na simplicidade daquele momento, mesmo em meio à evidente riqueza da família. Recolhendo suas coisas, Camila seguiu em direção ao outro lado da praça. O movimento intenso de carros na avenida principal fazia contraste com a tranquilidade do espaço verde. Pessoas corriam de um lado para outro, absortas em seus próprios mundos e preocupações. Foi então que ela viu de relance uma pequena figura parada na calçada. Uma menina de aproximadamente 5 anos, vestindo um vestido listrado em tons de laranja e branco, sapatos de verniz e segurando firmemente um ursinho de pelúcia marrom contra o peito. O que chamou a atenção de Camila não foi apenas a elegância da roupa da criança, mas seu olhar, uma mistura de confusão e medo. A menina olhava para todos os lados, como quem procura alguém. Deu alguns passos hesitantes, aproximando-se perigosamente da guia da calçada. Camila apertou o passo em sua direção, um alarme interno disparando quando percebeu que a criança estava sozinha. "Você está perdida, pequena?" Camila chamou, ainda a alguns metros de distância. A menina não pareceu ouvir. Distraída, deu mais um passo em direção à rua, o ursinho apertado contra o peito como único conforto. Naquele exato momento, um caminhão vermelho dobrou a esquina, avançando em velocidade pela avenida. O tempo pareceu desacelerar para Camila. Em uma fração de segundo, viu o que ninguém mais parecia notar. A menina, distraída com o olhar fixo no outro lado da rua, dava agora seu terceiro passo para fora da calçada. O caminhão, apenas 20 metros adiante, continuava em velocidade. Não haveria tempo para o motorista frear. Sem pensar 2 vezes, Camila largou sua caixa de doces. O som dos brigadeiros espalhando-se pelo chão foi abafado pela adrenalina que agora comandava seus movimentos. Seus pés pareciam voar enquanto seu coração martelava contra o peito. "Cuidado!" gritou, lançando-se em direção à menina. O caminhão buzinou, um som estridente que cortou o ar como uma lâmina afiada. Em resposta, a criança finalmente virou-se, olhos arregalados fixos nos faróis que se aproximavam rapidamente. O ursinho caiu de suas pequenas mãos, enquanto ela permanecia paralisada pelo medo. Uma estátua frágil no caminho da inevitável colisão. Camila corria como nunca correra antes, cada fibra de seu ser concentrada em um único objetivo: alcançar a menina a tempo. Tempo e espaço convergiram em um único ponto quando Camila saltou. Seu corpo projetou-se como uma flecha, braços estendidos em direção à menina paralisada pelo medo. O rugido do motor do caminhão, a buzina estridente, os gritos distantes dos pedestres, tudo se fundiu em um único som abafado enquanto seu foco permanecia absoluto. "Te peguei!" exclamou, sentindo seus dedos tocarem o tecido macio do vestido da criança. Em um movimento fluido nascido do puro instinto, Camila envolveu a pequena em seus braços, girando o próprio corpo para servir de escudo. O impulso as lançou para o lado, provocando uma queda brusca sobre a calçada áspera. Camila sentiu a dor aguda do impacto em seu ombro e quadril, mas manteve a menina firmemente protegida contra seu peito. O caminhão vermelho passou a centímetros delas, o deslocamento de ar agitando seus cabelos. O motorista freou com um guincho de pneus, deixando marcas escuras no asfalto, mas já estava metros adiante quando conseguiu parar completamente. Por um momento, Camila permaneceu imóvel, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. A respiração acelerada ofuscava todos os demais sons ao redor. Lentamente, afrouxou o abraço protetor para verificar se a menina estava bem. "Você se machucou?" perguntou suavemente,
afastando uma mecha de cabelo do rosto da criança. Os olhos da menina, de um azul profundo quase violeta, se abriram grandes e assustados. Não havia lágrimas, apenas uma expressão de absoluto fascínio. Ela negou com a cabeça, ainda sem palavras, estudando o rosto de Camila com incrível intensidade para alguém tão jovem. Camila tentou se mover e sentiu a dor lancinante nos joelhos e nas palmas das mãos. Olhando para baixo, viu que estava sangrando onde a pele havia sido raspada contra o concreto. Seu vestido azul, o único que não estava desbotado, agora exibia um grande rasgo na lateral e manchas de sujeira. "Meu Deus do céu, Sofia! Sofia!" Um grito desesperado cortou o ar. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme cinza simples, corria em direção a elas, o rosto contorcido em pânico. Atrás dela, uma pequena multidão de curiosos começava a se formar, muitos com celulares erguidos filmando a cena. "Ela está bem", Camila assegurou, tentando se levantar com a menina ainda nos braços. A dor quase a fez desistir, mas conseguiu ficar de pé, trêmula. A mulher, aparentemente a babá, alcançou-as com os olhos marejados e as mãos trêmulas. "Sofia, graças a Deus. Foi só um segundo, eu juro. Ela estava ao meu lado olhando a vitrine, e quando percebi... Meu Deus! Meu Deus!" Sofia, finalmente revelando seu nome, ainda não havia dito uma palavra. Seus olhos continuavam fixos em Camila, como se memorizasse cada detalhe de seu rosto. "Você salvou a vida dela. Você é um anjo!" A babá exclamou, estendendo os braços para pegar a menina. "O Sr. Solis vai... Nem consigo imaginar. Ele ia me matar se algo acontecesse com ela." Relutantemente, Sofia deixou os braços de Camila, mas manteve o olhar conectado com sua salvadora. "Preciso ligar para o senhor." "Solis imediatamente." A babá continuou aflita, enquanto verificava Sofia com mãos nervosas. "Ele vai querer agradecer, tenho certeza. Qual é o seu nome? Você trabalha por aqui perto?" A multidão agora formava um semicírculo ao redor delas. Camila percebeu, com crescente desconforto, que pelo menos 10 pessoas estavam filmando com seus celulares. Alguém gritou, "Heroína!" do fundo. Outros aplaudiram. Um homem de terno se aproximou, oferecendo um cartão de visita, falando algo sobre notícia impactante e entrevista exclusiva. O desconforto de Camila aumentou. Ela nunca gostara de ser o centro das atenções, e agora sentia-se exposta, vulnerável. Olhou ao redor procurando sua caixa de doces e a viu tombada no chão, seu conteúdo espalhado e parcialmente pisoteado pela multidão. Representava um dia inteiro de trabalho perdido e, mais importante, o dinheiro que seria usado para a próxima parcela dos remédios da avó. "Eu preciso ir", murmurou recuando um passo. "Mas espere!" A babá exclamou tentando equilibrar Sofia em um braço, enquanto digitava freneticamente no celular com a mão livre. "O senhor Solis vai querer recompensá-la. Por favor, diga seu nome." Camila sentiu uma onda de vergonha ao pensar em receber dinheiro por algo que qualquer pessoa com um mínimo de decência faria. Não salvara a menina esperando recompensa. Fizera porque era o certo a se fazer. Simplesmente isso. "Não é necessário", respondeu firmemente, continuando a recuar. "Só cuide bem dela." A multidão parecia crescer a cada segundo. Alguém perguntou se ela estava machucada, outro se ofereceu para chamar uma ambulância. Mais celulares apareceram. Um flash disparou, cegando-a momentaneamente. Foi então que Sofia finalmente falou, sua voz surpreendentemente clara e articulada para uma criança de 5 anos. As palavras saíram altas o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Ela parecia um anjo voando. A simplicidade da frase, combinada com a convicção absoluta na voz infantil, criou um momento de silêncio na multidão. Camila sentiu as bochechas queimarem de embaraço. Aproveitando a distração momentânea, deu mais alguns passos para trás, afastando-se do centro da cena. "Você está machucada", comentou um senhor idoso, apontando para seus joelhos ralados. "Deveria ir ao hospital." "Estou bem, obrigada."
Camila respondeu educadamente, mas com firmeza. Só preciso voltar para casa agora. A babá ainda tentava alcançá-la com o olhar, implorando que ficasse, mas Camila já havia se decidido. Com um último olhar para Sofia, que ainda a observava com aqueles olhos intensamente azuis, virou-se e começou a caminhar rapidamente, logo misturando-se à multidão de transeuntes que seguiam suas vidas alheios ao pequeno drama que acabara de acontecer. Mancando levemente e sentindo a ardência dos ferimentos expostos, Camila afastou-se da praça, consciente de que perderia o ônibus das 3 e teria que esperar pelo próximo. Também estava consciente do prejuízo financeiro. Sem os doces, voltaria para casa de mãos vazias. Mais um mês apertado pela frente, mais um malabarismo para pagar as contas. Enquanto caminhava, não pôde deixar de pensar na menina. Sofia. O nome combinava com ela, elegante e delicado. Quem seria o tal senhor? Só-lhes que a babá mencionara com tanto temor? Provavelmente algum executivo importante, considerando as roupas caras da criança e o pânico da funcionária. Pessoas ricas viviam em um mundo completamente diferente do seu, refletiu Camila. Um mundo onde provavelmente não precisavam contar centavos para comprar remédios. O caminho de volta foi longo e doloroso. O ônibus abarrotado não oferecia nenhum assento livre, obrigando-a a permanecer em pé por 40 minutos, equilibrando-se precariamente a cada freada brusca. As dores em seu corpo intensificaram-se, e só então percebeu a extensão dos danos. Além dos joelhos e mãos ralados, havia um corte no antebraço e o que parecia ser o início de um hematoma no quadril. Ao chegar em casa, já começava a escurecer. Camila hesitou na porta, respirando fundo antes de entrar. Como explicaria para a avó o vestido rasgado, os ferimentos e principalmente a falta do dinheiro das vendas? Minha Nossa Senhora, o que aconteceu com você? A voz de Dona Julieta soou alarmada assim que Camila cruzou a porta. Dona Matilde, que folheava uma revista na cama, ergueu os olhos. Seu rosto enrugado empalideceu ao ver o estado da neta. Camila, você foi assaltada? Não, não foi nada disso. Camila apressou-se a tranquilizá-las. Eu tropecei, na praça central. Foi uma queda boba. Não sabia explicar por que mentiu. Talvez para não preocupar a avó. Talvez porque a verdade soasse fantástica demais. Ela, Camila Lima, salvando uma criança rica de ser atropelada, sendo chamada de anjo. Tropeceu e rasgou o vestido desse jeito? Dona Matilde questionou desconfiada. Mesmo parcialmente paralisada, sua mente permanecia afiada como sempre. Foi uma queda feia, Camila insistiu, tentando sorrir. Mas o importante é que estou bem. Só preciso de um banho e curativo nos joelhos. Dona Julieta aproximou-se, examinando os ferimentos com olhos experientes. Vou buscar água oxigenada e gaze no meu apartamento. Isso precisa ser limpo direito. Enquanto a vizinha saía, Dona Matilde continuou a observar a neta com aquele olhar que parecia enxergar através das mentiras. E os doces? Perguntou finalmente. Vendeu todos? Camila sentiu um nó na garganta. Não, vó. Eu perdi a caixa quando caí. Sinto muito. Para sua surpresa, em vez de preocupação, viu um sorriso suave formar-se nos lábios da avó. Tudo bem, minha flor. Amanhã fazemos mais. O importante é que você está aqui, inteira. Aquela compreensão incondicional fez com que os olhos de Camila se enchessem de lágrimas. Aproximou-se da cama e abraçou a avó cuidadosamente, escondendo o rosto em seu ombro. Vó, às vezes me pergunto se estou no caminho certo, sussurrou. Se tudo isso vai valer a pena algum dia. Dona Matilde acariciou seus cabelos com a mão que ainda obedecia aos seus comandos. O caminho certo nem sempre é o mais fácil, Camila. Mas Deus vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele. Naquela noite, após um banho morno e com os ferimentos devidamente limpos e enfaixados, Camila deitou-se em sua metade da cama, ouvindo a respiração tranquila da avó que já dormia. Pela janela pequena, podia ver um pedaço do céu estrelado,
uma raridade na poluída cidade. Uma estrela particularmente brilhante chamou sua atenção. Lembrou-se de Sofia, de seus olhos azul-violeta, da frase que pronunciara com tanta convicção. Ela parecia um anjo voando. Sorriu para si mesma. Estava longe de ser um anjo, apenas uma jovem comum tentando sobreviver em um mundo difícil. A imagem da menina pequena continuou em sua mente enquanto o sono finalmente a vencia, sem que pudesse imaginar que aquele encontro fortuito mudaria completamente o curso de sua vida. O escritório ocupava todo o último andar do edifício mais imponente do centro financeiro da cidade. Através das paredes de vidro, a metrópole se estendia como um tapete de luzes e concreto, diminuta e dominada. Nathan Solis observava a paisagem com expressão impenetrável. As mãos cruzadas nas costas, os ombros rígidos sob o terno impecavelmente cortado. Os acionistas estão impacientes, Sr. Solis, dizia o homem de meia-idade sentado à enorme mesa de reuniões atrás dele. Precisamos de uma resposta até o final da semana. Nathan não se virou. Manteve os olhos fixos no horizonte, como se a resposta para os problemas da empresa pudesse ser encontrada entre os arranha-céus distantes. Diga a eles que minha resposta continua a mesma, respondeu com voz grave e controlada. Não vendo minha participação no grupo, não importa quão tentadora seja a oferta. Esta empresa foi construída por mim, do zero. Não está à venda, agora ou nunca. Os 5 executivos presentes trocaram olhares desconfortáveis. Era a terceira reunião sobre o mesmo assunto, e o CEO não havia cedido 1 milímetro sequer. Mas, Sr. Solis, a proposta aumentou em 15%. É uma oportunidade única que... Acho que não fui claro o suficiente, Mendes. Nathan virou-se finalmente, os olhos escuros faiscando com uma frieza calculada. Quando digo não, significa não. Esta discussão está encerrada. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Ninguém ousaria desafiar Nathan Solis quando usava aquele tom. Em menos de 15 anos, ele havia transformado uma pequena empresa de tecnologia em um conglomerado avaliado em bilhões. Era conhecido tanto por sua inteligência estratégica quanto por sua intransigência, traços que o tornaram simultaneamente admirado e temido. O toque agudo do telefone interrompeu o momento tenso. Sua secretária nunca interromperia uma reunião a menos que fosse absolutamente crucial. Nathan franziu o senho, levantando o receptor. Espero que seja importante, Sra. Cardoso. É sobre Sofia, senhor. A voz da secretária soava estranhamente trêmula. Houve um acidente. O rosto de Nathan transformou-se instantaneamente. A máscara de CEO implacável desapareceu, substituída por uma expressão de puro terror. Em um segundo, era apenas um homem, um padrinho, temendo o pior. Onde? Ela está... Sua voz falhou, incapaz de formular a pergunta que mais temia. Ela está bem, senhor. Fisicamente ilesa. A babá acabou de ligar. Aconteceu algo na praça central, envolvendo um caminhão, mas uma jovem salvou Sofia no último instante. Nathan fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquela informação. Quando os reabriu, todos os executivos presentes haviam se levantado, alarmados com sua reação. A reunião está encerrada. Saiam, todos vocês. Sua voz havia recuperado parte da firmeza habitual, mas um tremor quase imperceptível ainda permanecia. Sem esperar resposta, pegou o paletó e saiu a passos largos, deixando para trás papéis importantes e executivos perplexos. No elevador privativo, permitiu-se um momento de fraqueza, apoiando a testa contra a superfície fria do espelho. Sofia. A única família que lhe restara após a morte trágica de sua irmã Elisa e seu cunhado, 3 anos atrás. A menina que relutantemente aceitara criar, sem ter a menor ideia de como ser um pai substituto, apenas cumprindo uma promessa feita no leito de morte da irmã. Ao chegar em casa, uma mansão moderna e minimalista nos arredores da cidade, encontrou a babá em lágrimas, Sofia silenciosa no sofá e seu chefe de segurança assistindo a um vídeo no tablet. Onde ela está?
O que aconteceu exatamente? Exigiu, dirigindo-se diretamente à pequena figura no sofá. Sofia levantou os olhos, e Natan foi surpreendido pela serenidade que encontrou ali. Normalmente, a afilhada era tímida e retraída em sua presença, como se sentisse seu desconforto em lidar com ela. Hoje, porém, havia algo diferente em seu olhar. Tio Natan, ela disse com uma voz clara que raramente usava com ele. Vi um anjo hoje. Ele ajoelhou-se diante dela, examinando-a atentamente em busca de qualquer ferimento. Você está machucada? Dói em algum lugar? Sofia negou com a cabeça, abraçando o ursinho de pelúcia que raramente largava desde a morte dos pais. Senhor Solis, a babá interrompeu, ainda em estado de choque. Foi tudo tão rápido. Sofia soltou minha mão por um segundo. Apenas um segundo enquanto eu pagava o sorvete. E quando percebi... Natan ergueu a mão, silenciando-a. Falaremos sobre sua negligência depois. Voltou-se para o chefe de segurança. Vogel, mostre-me o que você tem. O homem corpulento estendeu o tablet. Na tela, um vídeo trêmulo mostrava exatamente o momento em que Sofia pisava na rua e o caminhão vermelho se aproximava. Então, como um borrão, uma figura lançava-se em direção à menina, envolvendo-a e girando para longe da tragédia iminente. Natan assistiu à sequência 3 vezes seguidas, o coração martelando contra o peito. Na terceira vez, pausou o vídeo no exato momento em que a salvadora ficava visível. Uma jovem de vestido azul simples, cabelos escuros, expressão de pura determinação no rosto. Quem é ela? Perguntou, a voz baixa carregada de emoção contida. Não sabemos, senhor, Vogel respondeu. Ela desapareceu antes que alguém pudesse identificá-la propriamente. Recusou-se a dar nome ou informações de contato. Ela parecia um anjo voando. Sofia repetiu, como se fosse a única coisa que importava. Encontre-a, ordenou Natan, a decisão cristalizando-se instantaneamente. Use todos os recursos necessários. Câmeras de segurança, reconhecimento facial, testemunhas. Quero saber quem é essa mulher antes do final do dia amanhã. Sim, senhor, assentiu Vogel, já digitando em seu celular. Natan voltou sua atenção para Sofia, sentindo-se desajeitado como sempre ficava nos momentos em que precisava demonstrar afeto. Hesitantemente, estendeu a mão e tocou o rosto da afilhada. Estou feliz que você esteja bem, disse, as palavras parecendo inadequadas para expressar o turbilhão em seu peito. Mas nunca mais solte a mão da senhora Pereira, entendeu? Nunca. Sofia assentiu, séria, mas então fez algo que raramente fazia. Estendeu os braços pedindo um abraço. Surpreendido, Natan atendeu ao pedido, envolvendo-a desajeitadamente. A fragilidade daquele pequeno corpo contra o seu lembrou-o, mais uma vez, da responsabilidade imensa que carregava e de como estava completamente despreparado para ela. Nos 2 dias que se seguiram, Natan dividiu-se entre comandar sua empresa e a busca pela misteriosa salvadora. Sua equipe de segurança havia reunido mais vídeos do incidente, capturados de diferentes ângulos por câmeras de segurança e celulares de testemunhas. Em um deles, podia-se ver claramente o rosto da jovem. Uma beleza simples, natural, sem maquiagem ou artifícios. Nada ainda, Vogel? Perguntou entrando na sala de segurança onde o chefe e 2 assistentes trabalhavam em múltiplos monitores. Estamos perto, senhor. As câmeras da praça a capturaram saindo em direção ao ponto de ônibus. Tomou a linha 47 às 15h42. Estamos rastreando para ver onde desceu. Natan assentiu, satisfeito com o progresso. E as testemunhas? Alguns mencionaram que ela vendia doces na região. Parece ser conhecida em alguns estabelecimentos locais, mas ninguém soube informar nome completo ou endereço. Redobre os esforços. Quero essa informação hoje. À noite, sozinho em seu escritório particular com um copo de uísque intocado, Natan abriu o arquivo de vídeos novamente. Observou repetidamente o momento do salvamento, estudando a expressão da jovem. Não havia hesitação em seus movimentos, nenhum cálculo,
apenas puro instinto de proteção. Por que ela simplesmente desaparecera depois? Por que recusara identificar-se ou esperar por agradecimentos? Em sua experiência, as pessoas geralmente queriam reconhecimento, recompensas, sua foto nos jornais. Esta jovem parecia querer o oposto. Enquanto isso, a poucas dezenas de quilômetros dali, em um pequeno apartamento no bairro periférico, Camila preparava uma nova fornada de brigadeiros. Seus joelhos e mãos ainda ardiam sob os curativos, mas não podia se dar ao luxo de ficar em casa. O prejuízo do dia anterior precisava ser compensado. Tem certeza que está em condições de sair hoje, minha flor? Dona Matilde perguntou, observando a neta da cama. Claro que sim, vó. Camila sorriu, escondendo a dor. São só alguns arranhões. Dona Matilde não parecia convencida. Sabe o que estava pensando? Aquele vestido azul está muito estragado, mas posso tentar consertá-lo se me trouxer aqui na cama junto com minha caixa de costura. Não se preocupe com isso agora. Usarei o vestido amarelo hoje. Camila aproximou-se, ajustando os travesseiros sob a cabeça da avó. Como estão as pernas hoje? Teimosas como sempre. A idosa sorriu. Mas tive um sonho bom esta noite. Sonhei que você estava voando sobre a cidade, com asas brancas enormes. Estranho, não é? Camila congelou por um instante, lembrando-se das palavras da pequena Sofia. Ela parecia um anjo voando. Coincidência, certamente. Só mostra que a senhora anda assistindo muitos daqueles filmes de fantasia no Canal 4. Brincou, disfarçando seu desconforto. Na mansão Solis, Sofia também acordava, pedindo papel e lápis de cor antes mesmo do café da manhã. Com a concentração intensa que só as crianças conseguem demonstrar, desenhou uma figura de vestido azul com grandes asas douradas estendidas. É ela de novo? Perguntou a governanta, espiando por cima do ombro da menina. Sofia assentiu solenemente. Quero mostrar para o tio Natan. Ele vai encontrá-la, não vai? Se existe alguém capaz de encontrar seu anjo da guarda, querida, esse alguém é seu padrinho. Amanhã avançou lentamente. Camila, com sua caixa de doces reabastecida, evitou a praça central e dirigiu-se para uma feira beneficente no bairro vizinho. Era um evento anual organizado pela paróquia local e sempre atraía bom público. Com sorte, conseguiria vender todos os doces e talvez até receber algumas encomendas. O que Camila não sabia era que naquele exato momento, Vogel recebia a informação que tanto procuravam. Uma vendedora da papelaria próxima à praça havia reconhecido a moça do vídeo como a doceira que passa aqui quase todos os dias, e fornecido um detalhe crucial. Ela comentara que participaria da feira beneficente de Santa Clara naquele fim de semana. Quando Vogel transmitiu a informação a Natan, o empresário não hesitou. Prepare o carro, iremos pessoalmente. A feira beneficente de Santa Clara ocupava o pátio da igreja e a pequena praça adjacente. Barracas coloridas alinhavam-se em corredores improvisados, oferecendo de tudo: artesanato, comidas caseiras, roupas usadas em bom estado, livros. O ambiente era festivo, com música suave saindo de alto-falantes discretos e crianças correndo entre os visitantes. Camila havia conseguido convencer Dona Matilde a acompanhá-la. Vai lhe fazer bem sair um pouco de casa, vó, argumentara. O sol, as pessoas, a música. Além disso, sempre vendemos bem na feira. Agora, sentada em sua cadeira de rodas ao lado da pequena mesa coberta com toalha de renda, emprestada por Dona Julieta, a idosa parecia rejuvenescida. Cumprimentava conhecidos, trocava receitas com outras senhoras, recomendava orgulhosamente os doces da neta a todos que passavam. Esses brigadeiros são feitos com a receita da minha bisavó, explicava a uma potencial cliente. Só mudamos o chocolate para um mais cremoso que derrete na boca. Camila sorria, observando a animação da avó. Vale cada esforço, pensou, ajeitando discretamente o curativo no joelho que começava a soltar-se com um movimento constante. A manhã foi produtiva. O movimento crescente trazia boas vendas e até meio-dia já haviam comercializado mais da metade dos doces. Algumas pessoas faziam encomendas para festas futuras, anotadas cuidadosamente por Camila em um caderninho gasto.
Acho que hoje conseguiremos pagar a conta da farmácia e ainda sobrar um pouquinho, comentou com a avó durante um momento de calmaria. Dona Matilde apertou sua mão. Deus provê, minha flor, sempre provê. Foi nesse exato momento que um burburinho diferente percorreu a feira. Cabeças se viraram. Conversas foram interrompidas. Olhares curiosos convergiram para a entrada principal da praça. Um carro preto, longo e reluzente, claramente não pertencente àquele bairro simples, havia estacionado. O motorista, um homem de porte atlético e expressão séria, abriu a porta traseira com formalidade estudada. Dele emergiu uma figura alta que imediatamente capturou a atenção de todos. Um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos negros cuidadosamente cortados, traços firmes que pareciam esculpidos, trajando calça social escura e camisa branca impecavelmente passada, sem gravata, mas com um relógio no pulso que provavelmente custava mais que todos os produtos da feira combinados. Ao seu lado, segurando firmemente sua mão, uma pequena figura saltitante em um vestido amarelo claro, uma menina de longos cabelos escuros e olhos surpreendentemente azuis, carregando um urso de pelúcia marrom. Quem é aquele? Sussurrou uma senhora na barraca ao lado. Parece artista de cinema. É o Nathan Solis, respondeu outra em tom reverente. O dono da NS Tech. Já foi capa da revista Empresários do Ano 3 vezes. O que ele estaria fazendo aqui? O nome não significava nada para Camila, que continuava organizando os doces restantes, alheia à comoção. Foi Dona Matilde quem notou a pequena menina primeiro. Camila, chamou baixinho, cutucando a neta. Aquela não é a criança que você salvou? A do caminhão? Camila ergueu a cabeça bruscamente, o coração acelerando ao reconhecer Sofia. Por um momento, ficou paralisada, sem saber como reagir. Como a menina havia chegado ali? Seria coincidência? O homem ao lado de Sofia percorria a feira com olhos atentos, claramente procurando algo, ou alguém. A menina falava animadamente, apontando para diferentes direções, até que seus olhos encontraram Camila. O reconhecimento foi instantâneo. O rosto de Sofia iluminou-se com um sorriso radiante, e ela puxou a mão do homem com insistência, apontando diretamente para a barraca de doces. É ela, tio Nathan. É ela, o anjo. Camila sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto o par se aproximava. O homem, Nathan Solis, aparentemente, tinha uma presença que parecia preencher todo o espaço ao redor. Seus olhos escuros, intensos e analíticos fixaram-se nela com uma expressão indeterminada. Bom dia! Ele cumprimentou formalmente ao chegar à barraca, a voz grave e controlada. Estes doces parecem deliciosos. Camila engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Obrigada, senhor. Temos brigadeiros, beijinhos e sequilhos. Todos feitos hoje de manhã. Sofia praticamente vibrava de excitação ao lado dele, olhando de Camila para o padrinho e de volta. Nathan fingiu examinar os doces por um momento, como se avaliando uma compra, mas seus olhos continuavam a estudar Camila com intensidade perturbadora. Gostaria de experimentar um desses brigadeiros, disse finalmente, apontando para os doces cobertos com granulado colorido. Com dedos levemente trêmulos, Camila separou um e ofereceu-o em um guardanapo de papel. Nathan aceitou, provando um pequeno pedaço com expressão pensativa. Extraordinário, comentou, e parecia genuinamente surpreso com a qualidade. Sofia, quer experimentar? A menina negou com a cabeça, ainda encarando Camila com fascínio absoluto. Nathan terminou o doce e limpou os dedos cuidadosamente no guardanapo antes de falar novamente. Na verdade, senhorita Lima. Camila Lima, ela respondeu automaticamente, consciente do olhar atento de Dona Matilde acompanhando a interação. Senhorita Lima, não vim aqui pelos doces, por mais excelentes que sejam. Seu olhar tornou-se mais intenso. Vim porque houve um incidente recente envolvendo minha afilhada. Camila sentiu o coração saltar uma batida. Então ele sabia. Um incidente com um caminhão, continuou Nathan,
observando atentamente sua reação. Na praça central há 2 dias. Sofia não conseguiu mais se conter. Você voou como um anjo e me salvou. Lembra? O caminhão era vermelho e fazia verrum. E você me abraçou e giramos e caímos. A espontaneidade infantil quebrou parcialmente a tensão. Camila não pôde evitar um sorriso diante do entusiasmo da criança. Lembro, sim. Admitiu suavemente, abaixando-se um pouco para ficar mais próxima da altura de Sofia. Fico feliz que esteja bem. Foi um susto e tanto, não foi? Você se machucou. Sofia apontou para os curativos visíveis nos joelhos de Camila. Por minha causa. Não foi nada grave, Camila assegurou. Já está quase sarado. Natan observava a interação com expressão agora claramente admirada. Quando Camila se endireitou, ele falou: Você salvou a vida de Sofia, e depois desapareceu sem deixar nome ou contato. Por quê? A pergunta direta pegou Camila desprevenida. Eu não achei que fosse necessário. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Natan discordou imediatamente, a voz firme. Não qualquer pessoa. Vimos os vídeos. Pessoas passavam, olhavam seus celulares, mas ninguém percebeu o perigo exceto você. Ninguém agiu, exceto você. Dona Matilde escolheu esse momento para se manifestar. Minha neta sempre foi assim desde pequenina. Tem olhos para ver o que os outros ignoram, e coragem para agir quando muitos só assistem. Nathan voltou sua atenção para a senhora na cadeira de rodas, avaliando-a rapidamente antes de se apresentar com uma pequena reverência formal. Nathan Solis, senhora. Sou o padrinho e guardião legal de Sofia. Matilde Lima, respondeu a idosa com dignidade. A avó de Camila e sua única família. Algo na maneira como ela pronunciou única família pareceu tocar Natan. Seus olhos perscrutadores captaram rapidamente os detalhes. A cadeira de rodas gasta, a simplicidade das roupas de ambas, os curativos improvisados nos joelhos de Camila, a determinação orgulhosa nos olhos da jovem, apesar das circunstâncias claramente desafiadoras. Senhorita Lima, disse então, voltando-se para Camila, gostaria de oferecer uma compensação pelo seu ato heróico e pelos ferimentos sofridos. É o mínimo que posso fazer. Camila sentiu o rosto esquentar. Não é necessário, Sr. Solis. De verdade, não fiz pensando em recompensa. Isso só aumenta minha admiração e minha insistência. Ele retirou um talão de cheques do bolso interno da camisa. Por favor. Não, Camila respondeu, sua voz suave, mas firme. Agradeço, mas não posso aceitar dinheiro por isso. Não seria correto. Natan franziu o senho, claramente desacostumado a recusas. Posso perguntar por quê? Porque não se coloca preço em uma vida, ela respondeu simplesmente. O que fiz? Fiz por instinto, porque era o certo a se fazer. Aceitar pagamento por isso diminuiria o gesto de alguma forma. Um silêncio se instalou entre eles. Sofia olhava de um para o outro, sentindo a tensão sem compreendê-la completamente. Dona Matilde observava com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Orgulhosa da integridade da neta, preocupada com as contas que precisavam ser pagas. Sua posição é admirável, mas impraticável. Natan finalmente declarou. Permita-me ao menos... Minha neta disse não, Sr. Solis. Dona Matilde interveio gentilmente, mas com firmeza surpreendente. E eu a apoio, mesmo sabendo que a vida não tem sido fácil para nós. Há princípios que valem mais que dinheiro. O empresário voltou a guardar o talão, uma expressão complexa cruzando seu rosto. Surpresa, frustração, mas também um respeito crescente que não conseguia esconder. Pelo menos, tentou novamente. Sofia gostaria muito de vê-la novamente. Fala constantemente sobre você. Talvez pudesse visitar-nos algum dia, conhecer nossa casa. Antes que Camila pudesse responder, Sofia agarrou sua mão. Por favor, tia Camila. Tenho um quarto enorme com muitos brinquedos. E George quer te conhecer melhor. Ergueu o ursinho de pelúcia na direção dela. Quem é George?
Camila perguntou, sorrindo diante do entusiasmo da menina. Meu melhor amigo, Sofia explicou como se fosse óbvio. Ele estava comigo quando você me salvou, lembra? Ele caiu, mas o tio Natan voltou para buscá-lo depois. Camila hesitou, olhando para a avó em busca de orientação. Dona Matilde apenas sorriu, deixando a decisão em suas mãos. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão, Camila finalmente respondeu com delicadeza. Estou muito feliz que você esteja bem, Sofia. É o que importa. A decepção no rosto da menina era visível, e até mesmo Neitan pareceu genuinamente surpreso com a recusa. Ele estudou Camila por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente desafiador. Respeito sua decisão, disse por fim, mas lhe peço que reconsidere. Meu cartão. Estendeu um pequeno retângulo de papel grosso com letras douradas em relevo. Se mudar de ideia. Camila aceitou o cartão automaticamente, sem intenção real de usá-lo. Podemos pelo menos comprar alguns de seus doces? Perguntou Sofia, apontando para os brigadeiros. Claro que sim, Camila sorriu, grata pela mudança de assunto. Quais você gostaria de experimentar? Enquanto Sofia selecionava animadamente diferentes variedades, Camila notou que Natan continuava a observá-la, não com a frieza calculista de antes, mas com uma curiosidade genuína e algo mais, algo que não conseguia identificar completamente. O que ela não podia saber era que pela primeira vez em muito tempo, Natan Solis havia encontrado alguém que desafiava completamente suas expectativas sobre as pessoas. Alguém que, em um mundo onde tudo e todos pareciam ter um preço, afirmava através de ações e palavras que algumas coisas eram, de fato, inegociáveis. A vida retomou seu ritmo após o encontro na feira. Camila voltou à sua rotina diária de preparar doces pela manhã, vender durante o dia e cuidar da avó nos intervalos. O cartão de Neitan Solis permaneceu intocado na gaveta da pequena cômoda, embora seus pensamentos ocasionalmente voltassem para aqueles minutos intensos de conversa e para o olhar fascinado de Sofia. 3 dias haviam se passado quando o inesperado aconteceu. Camila retornava de uma tarde razoavelmente produtiva de vendas quando avistou um carro familiar estacionado próximo ao seu prédio, o mesmo veículo elegante e discretamente luxuoso da feira. Seu coração deu um salto involuntário. Neitan Solis estava de pé na calçada, conversando em voz baixa com Sofia, que segurava firmemente seu ursinho de pelúcia. Ambos ergueram o olhar ao mesmo tempo quando Camila se aproximou, hesitante. Senhor Solis, ela cumprimentou, tentando esconder a surpresa. Sofia, o que fazem aqui? A menina correu em sua direção, abraçando-a impulsivamente pela cintura. Tia Camila! Viemos te visitar. George estava com muitas saudades. Natan avançou com passos medidos, sua postura elegante contrastando drasticamente com o ambiente simples do bairro periférico. Diferente do primeiro encontro, hoje vestia roupas menos formais. Calça jeans escura e camisa polo, embora ainda exalasse uma aura de sofisticação inabalável. Peço desculpas pela visita sem aviso prévio, disse, a voz controlada mascarando qualquer nervosismo que pudesse sentir. Sofia insistiu tanto que acabei cedendo. Espero não estarmos incomodando. Não, claro que não, Camila respondeu automaticamente, embora na verdade estivesse profundamente desconcertada. Como encontraram seu endereço? Eu só... não esperava. Podemos entrar? Sofia perguntou animadamente. Quero mostrar um desenho que fiz para você. Camila olhou para o prédio simples, com sua fachada descascada, as escadas estreitas, o corredor mal iluminado, e sentiu uma onda de vergonha que imediatamente reprimiu. Seu lar poderia ser humilde, mas era limpo e honesto. Claro, respondeu, erguendo o queixo ligeiramente. Mas aviso que é bem simples, e minha avó pode estar descansando. Não nos importamos com isso, não é, Sofia? Natan respondeu suavemente, surpreendendo Camila com a gentileza no tom. O pequeno apartamento pareceu encolher ainda mais com a presença de Natan.
Sua altura e porte faziam-no parecer deslocado entre os móveis gastos e o espaço apertado. Mas, para surpresa de Camila, ele não demonstrou desconforto ou desdém. Apenas observava tudo com olhos atentos e respeitosos. Dona Matilde estava acordada, sentada na cama com um livro de palavras cruzadas. Seus olhos arregalaram-se ligeiramente ao ver os visitantes, mas recuperou-se rapidamente. Que surpresa agradável, comentou com dignidade. O famoso Sr. Solis e a pequena Sofia em nossa casa. O prazer é nosso, Sra. Lima, Nathan respondeu formalmente. Sofia, sem a menor cerimônia, aproximou-se da cama de Dona Matilde, estudando curiosamente a idosa. Você é a vovó da tia Camila? Eu não tenho vovó. A minha foi morar com mamãe no céu. Um silêncio momentâneo seguiu-se à declaração inocente. Dona Matilde estendeu a mão boa e acariciou os cabelos da menina. Sinto muito, querida. Perder alguém que amamos é muito difícil. Às vezes tenho saudades, Sofia continuou, a voz subitamente pequena. Tio Nathan diz que elas são estrelas agora e podem me ver lá de cima. Camila observou a interação, notando algo que não percebera antes. A solidão nos olhos de Sofia. Uma solidão que reconhecia bem. A mesma que vira tantas vezes em seu próprio reflexo após perder os pais. Seu tio está certo, Dona Matilde respondeu suavemente. E enquanto elas cuidam de você lá de cima, temos que cuidar uns dos outros aqui embaixo, não é mesmo? Sofia assentiu solenemente e então, sem aviso, estendeu o ursinho para a idosa. Este é George. Ele pode ficar no seu colo um pouco? Ele gosta de pessoas gentis. Dona Matilde aceitou o urso com um sorriso, colocando-o cuidadosamente ao seu lado. Ficarei honrada com a companhia dele. Enquanto isso, Camila ofereceu a única cadeira disponível a Nathan, permanecendo de pé próxima à pequena janela. Posso oferecer um café? Ou água? Não é necessário. Ele recusou educadamente. Então hesitou antes de acrescentar. Na verdade, temos um motivo específico para esta visita. Camila aguardou, nervosa sem saber exatamente por quê. Sofia tem tido pesadelos desde o acidente, Nathan explicou, baixando a voz para que a menina não ouvisse enquanto conversava animadamente com Dona Matilde. Acorda chorando, falando sobre o caminhão vermelho. A única coisa que a acalma é falar sobre você. Sinto muito, Camila respondeu genuinamente. Deve ser traumático para alguém tão pequena. Mais do que isso, Nathan continuou, seu olhar intenso fixo nela. Ela perdeu os pais há 3 anos. Eu era apenas o irmão de sua mãe, sem experiência alguma com crianças. Assumi a guarda porque prometi à minha irmã em seu leito de morte, mas... Ele fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. Não sou naturalmente afetuoso ou demonstrativo. Tento compensar com estabilidade e segurança material, mas Sofia precisa de mais. Camila ouvia atentamente, surpresa com a vulnerabilidade inesperada deste homem aparentemente inabalável. Desde que conheceu você, algo mudou nela, ele prosseguiu. Está mais falante, mais animada. Desenha constantemente, sempre a mesma figura. Você, com asas. Um traço de sorriso tocou seus lábios por um instante. A moça anjo, como ela disse. Do outro lado do pequeno cômodo, Sofia mostrava entusiasticamente a Dona Matilde um desenho colorido que tirara da pequena mochila que carregava. A idosa elogiava o trabalho com sincero interesse. O que está tentando me dizer, senhor? Solis, Camila perguntou diretamente. Nathan respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Gostaria de fazer uma proposta, não como pagamento pelo salvamento, já entendi sua posição quanto a isso, mas como uma oportunidade profissional. Camila franziu a testa confusa. Sofia precisa de uma tutora, ele explicou. Alguém que a acompanhe diariamente, ajude com atividades educativas e proporcione o carinho feminino que não consigo oferecer. A babá atual é competente, mas distante. Sofia precisa de alguém com quem tenha conexão genuína. Camila piscou, absorvendo lentamente o que ele sugeria.
Está me oferecendo um emprego? Como tutora de Sofia? Exatamente, com um salário justo, obviamente. Seria meio período para não interferir com seu trabalho atual de vendas. Mas não tenho formação adequada, Camila argumentou atordoada. Nem sequer terminei o ensino médio. Existem pessoas muito mais qualificadas. Qualificações acadêmicas podem ser adquiridas, Nathan respondeu com a segurança de quem está acostumado a tomar decisões rápidas. O que Sofia precisa agora é de alguém com quem se sinta segura e feliz. Alguém que enxergue além do óbvio, como você fez naquele dia na praça. Camila olhou para Sofia, que agora sorria radiante enquanto explicava algo sobre seu desenho para Dona Matilde. A conexão entre as duas era visível e tocante. Duas almas separadas por gerações, mas unidas por uma gentileza inata e pela experiência da perda. Não sei, hesitou, a mente fervilhando de dúvidas e possibilidades. Tia Camila! Sofia chamou subitamente, interrompendo seus pensamentos. Vovó Matilde gostou do meu desenho. Quer ver também? Camila aproximou-se, aceitando o papel colorido. Era uma ilustração infantil, mas surpreendentemente detalhada. Uma figura feminina de vestido azul com grandes asas douradas, uma menina de mãos dadas com ela, e ao fundo, o que parecia ser uma casa enorme com jardins. É você me salvando, Sofia explicou orgulhosamente. E aqui é nossa casa, onde você vai me visitar. George está aqui também, vê? Apontou para uma pequena figura marrom no canto. Camila sentiu um nó na garganta. A pureza da expectativa nos olhos de Sofia era quase dolorosa de observar. É lindo, Sofia, conseguiu dizer. Você tem muito talento. Você pode pendurar no seu quarto se quiser. A menina ofereceu generosamente. Fiz especialmente para você. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Camila. Uma barreira que nem sabia que existia. A ideia de recusar o convite de Nathan e desapontar Sofia de repente parecia insuportável. Precisamos ir agora. Nathan anunciou suavemente, percebendo a hora. Sofia tem aula de piano em 1 hora. Mas eu quero ficar mais, a menina protestou, agarrando a mão de Dona Matilde. Podemos voltar outro dia se a senhorita Lima e a avó dela permitirem. Nathan respondeu, olhando para Camila com uma pergunta não formulada nos olhos. Claro, Camila assentiu automaticamente. Quando se preparavam para sair, Sofia abraçou Dona Matilde demoradamente, sussurrando algo em seu ouvido que fez a idosa sorrir com ternura. Depois, abraçou Camila com a mesma intensidade. Por favor, venha nos visitar, implorou. Promete? Camila hesitou, olhando de relance para Nathan, que aguardava pacientemente junto à porta. Vou pensar sobre isso, está bem? Sofia pareceu aceitar a resposta, embora relutantemente. Após as despedidas, Camila acompanhou os visitantes até a porta do prédio. Nathan parou antes de entrar no carro. Pense com calma na minha proposta, disse, estendendo um envelope. Aqui estão os detalhes do que tenho em mente, incluindo horários e remuneração. Sei que é uma decisão importante. Camila aceitou o envelope, ainda atordoada com a reviravolta que sua vida estava tomando. Obrigada pela consideração, mas preciso conversar com minha avó. Ela depende de mim para tudo. Compreendo perfeitamente. Nathan assentiu. Famílias vêm em primeiro lugar. Enquanto o carro se afastava, com Sofia acenando animadamente pela janela traseira, Camila permaneceu imóvel na calçada, o envelope pesando em suas mãos como se contivesse não apenas uma proposta de emprego, mas uma mudança completa de destino. De volta ao apartamento, encontrou Dona Matilde com uma expressão pensativa. É uma menina especial, comentou a idosa. Tão pequena e já carrega tanta dor. Lembra você na idade dela. Camila sentou-se na beirada da cama, mostrando o envelope para a avó. Ele quer que eu seja tutora dela. Meio período. Pagaria bem, pelo que deu a entender. Dona Matilde assentiu lentamente. E o que você acha disso? Não sei, vó. Parece loucura. Não tenho qualificações, nunca trabalhei com crianças formalmente, e eles são... Bem, são de outro mundo comparado ao nosso. Sofia não me pareceu de outro mundo. A idosa observou suavemente.
pareceu-me apenas uma criança precisando de amor. E isso, minha flor, você tem de sobra para dar. Camila desviou o olhar, sentindo lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. Tenho medo de não ser suficiente. E tem você para cuidar, os doces para vender. Como vou administrar tudo isso? Dona Matilde segurou a mão da neta com surpreendente firmeza. Sabe o que Sofia me disse antes de sair? Que gostou de mim porque tenho olhos gentis como você. Essa menina vê em você algo especial, Camila. Algo que talvez você mesma não consiga enxergar. Silêncio preencheu o pequeno quarto enquanto Camila absorvia as palavras da avó. Talvez esse seja o plano que Deus tinha para você. Dona Matilde continuou suavemente. Estar no lugar certo, na hora certa, não apenas para salvar Sofia naquele dia, mas para trazer luz à vida dela todos os dias. As palavras tocaram Camila profundamente. Sempre havia acreditado no propósito divino por trás dos acontecimentos, mesmo nos mais dolorosos. Seria este o motivo de todo o ocorrido? Mas e você, vó? Como vou cuidar de você se passar metade do dia na casa deles? Um sorriso sereno iluminou o rosto enrugado de Dona Matilde. Já vivi o suficiente para saber que oportunidades como esta não aparecem por acaso. Não se preocupe comigo. Deus sabe o que estamos precisando, e talvez essa seja a resposta a nossas orações de um jeito que não esperávamos. Lentamente, Camila abriu o envelope. Os termos da proposta eram mais generosos do que poderia imaginar. Não apenas o salário, mas também assistência médica que poderia beneficiar Dona Matilde. Com isso, poderia finalmente proporcionar o tratamento especializado que a avó precisava. Talvez até retomar seus próprios estudos algum dia. Vou pensar com carinho, decidiu finalmente. Naquela noite, após acomodar a avó para dormir, Camila sentou-se junto à pequena janela, observando o céu estrelado. O desenho de Sofia estava em seu colo, as asas douradas brilhando sob a luz da lua. Uma decisão estava sendo formada em seu coração, crescendo com a certeza tranquila de quem reconhece um chamado quando o ouve. A mansão Solis erguia-se imponente no alto de uma colina, cercada por jardins meticulosamente cuidados e protegida por um imponente portão eletrônico. Quando o táxi que trouxe Camila parou diante da entrada, ela não pôde evitar um momento de hesitação. O contraste entre este mundo e aquele que conhecia era quase intimidante. "É aqui mesmo, moça?" O taxista perguntou, claramente impressionado. "Tem certeza que não errei o endereço?" "É aqui", Camila confirmou, pagando a corrida com parte do adiantamento que Nathan havia insistido em lhe dar quando aceitou o trabalho. Enquanto o táxi se afastava, ela respirou fundo, ajeitou a bolsa simples no ombro e apertou o interfone. Estava vestida com o melhor que possuía, uma saia azul marinho e uma blusa branca compradas especialmente para a ocasião, mas ainda assim sentia-se como um peixe fora d'água. "Bom dia, senhorita Lima." A voz educada de uma mulher soou no interfone. "O senhor Solis está aguardando, por favor, entre." O portão deslizou silenciosamente, revelando uma longa alameda ladeada por árvores floridas. Camila caminhou lentamente, absorvendo cada detalhe. As esculturas discretas em meio à vegetação, o som suave de uma fonte à distância, a mansão que crescia em imponência a cada passo. Na porta principal, uma mulher de meia idade aguardava. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, postura ereta, uniforme discreto mas elegante. "Bem-vinda, senhorita Lima. Sou Norma, a governanta." Apresentou-se com um sorriso contido. "Por favor, me acompanhe. Sofia está extremamente ansiosa pela sua chegada." O interior da mansão era um estudo em elegância minimalista. Tons neutros predominavam, pontuados por obras de arte contemporânea e móveis de design. Tudo parecia meticulosamente escolhido para criar uma sensação de sofisticação sem ostentação excessiva. Camila seguiu Norma através de amplos corredores, sentindo-se pequena e deslocada. Seus passos eram abafados pelo luxuoso carpete, e cada porta que passavam parecia esconder outro aposento tão grande quanto seu apartamento inteiro.
Tia Camila! A voz entusiasmada de Sofia ecoou pelo corredor antes mesmo que pudessem avistar a menina. Em segundos, um pequeno furacão de energia infantil veio correndo em sua direção. Os cabelos escuros balançando com o movimento, George firmemente agarrado em uma das mãos. Sofia praticamente se jogou nos braços de Camila, abraçando-a com uma intensidade que falava de saudade genuína. Você veio mesmo. Eu sabia que viria. Disse para o tio Nathan que você viria, e ele não acreditava, mas eu sabia. Camila não pôde evitar sorrir, agachando-se para ficar na altura da menina. Claro que vim. Prometi, não foi? Sofia, deixe a senhorita Lima respirar. A voz grave de Nathan soou atrás delas. Ele se aproximava com passos medidos, vestindo trajes casuais que, apesar da aparente simplicidade, Camila suspeitava custarem mais que todo o seu guarda-roupa. Mesmo em sua própria casa, Nathan Solis mantinha aquela aura de controle e contenção, embora algo em seus olhos parecesse mais suave hoje. Seja bem-vinda, cumprimentou com um aceno formal. Espero que Norma já tenha lhe mostrado o essencial. Acabamos de chegar, a governanta explicou. A senhorita Sofia nos interceptou antes que pudéssemos continuar o tour. Sofia, ainda segurando a mão de Camila, saltitava de empolgação. Posso mostrar a casa para ela? Por favor, tio Nathan. Eu sei onde fica tudo. Um traço de sorriso tocou os lábios de Nathan. Suponho que sim, desde que não a canse demais no primeiro dia. A senhorita Lima tem muito a absorver. Vou mostrar primeiro o meu quarto, Sofia decidiu, puxando Camila pelo corredor. É o mais importante. Camila lançou um olhar de desculpas para Nathan e Norma, mas permitiu ser guiada pela pequena anfitriã entusiasmada. Ouviu Norma comentar em voz baixa antes de se afastarem. Nunca a vi tão animada, senhor, nem mesmo no Natal. O quarto de Sofia era um paraíso infantil, amplo, luminoso, decorado em tons pastel com detalhes em dourado. Uma cama com dossel, estantes repletas de livros coloridos, uma área destinada a brinquedos cuidadosamente organizados por categoria e uma mesa pequena claramente dedicada a atividades artísticas, coberta de desenhos. E aqui é onde George mora, Sofia explicou solenemente, mostrando uma pequena casinha de bonecas adaptada como residência do ursinho. Ele tem sua própria cama, mesa e até uma pequena televisão de mentirinha. É maravilhoso, Camila comentou, genuinamente impressionada com a imaginação da criança. E agora vou te mostrar o seu quarto, Sofia anunciou, novamente puxando sua mão. Meu quarto? Camila perguntou confusa. Não haviam discutido onde ficaria durante suas horas de trabalho. Sim, tio Nathan preparou um quarto só para você, para quando estiver aqui. É ao lado do meu. De fato, cruzando uma porta comunicante, entraram em um aposento menor, mas igualmente elegante. Uma cama de solteiro com colcha em tons de verde-água, uma escrivaninha de madeira clara com material de arte organizado em compartimentos, uma poltrona confortável próxima à janela que dava vista para os jardins e uma pequena estante com livros infantis selecionados. Tio Nathan disse que aqui é seu espaço quando estiver trabalhando, Sofia explicou. E olha, ele até colocou meu desenho na parede. De fato, o desenho que Sofia lhe dera, ela com asas douradas, estava emoldurado sobre a escrivaninha, o único toque pessoal no ambiente ainda impessoal. Foi muito gentil da parte dele, Camila murmurou, genuinamente tocada pela consideração. O resto da manhã passou em um turbilhão de descobertas. Sofia, assumindo alegremente o papel de guia, mostrou cada canto da propriedade, desde a cozinha espaçosa onde Marta, a cozinheira, preparava o almoço, até os estábulos onde 2 cavalos descansavam tranquilamente. Camila conheceu cada membro da pequena equipe que mantinha a mansão funcionando. Além de Norma e Marta, havia Carlos, o motorista, Pablo, o jardineiro, e Max, o Golden Retriever idoso que seguia Sofia como uma sombra protetora. Max é meu segundo melhor amigo depois de George, Sofia explicou,
acariciando o pelame dourado do cachorro que parecia adorar a atenção. Ele já era velho quando cheguei aqui, mas ainda gosta de brincar de buscar a bola. À medida que o dia avançava, Camila gradualmente se aclimatava a este novo ambiente. A ansiedade inicial deu lugar a uma determinação tranquila de cumprir bem sua função. Afinal, independentemente do luxo ao redor, seu trabalho era simples: cuidar de Sofia, proporcionar-lhe estabilidade emocional e ajudá-la em suas atividades educativas. Durante o almoço, servido no terraço ensolarado, Camila observou discretamente a interação entre Sofia e Nathan. Havia claramente afeto entre padrinho e afilhada, mas também uma distância que parecia mais fruto de insegurança que de desinteresse. Nathan verificava constantemente seu celular. Respondia a mensagens enquanto Sofia contava animadamente sobre suas descobertas matinais. Mas Camila notou como seus olhos sempre retornavam à menina, como se verificando seu bem-estar. Sofia me contou que você faz os melhores doces da cidade, Nathan comentou quando a conversa esmoreceu. Minha avó me ensinou. Camila respondeu simplesmente. Receitas de família passadas por gerações. Podemos fazer brigadeiros aqui? Sofia perguntou animadamente. A Marta deixaria a gente usar a cozinha, não deixaria, tio Nathan? Desde que limpem a bagunça depois, ele respondeu, um traço de sorriso suavizando suas feições. Após o almoço, Nathan retirou-se para seu escritório, enquanto Camila e Sofia iniciaram a primeira sessão oficial de tutoria. Para surpresa de Camila, a menina era estudiosa e focada, absorvendo informações com velocidade impressionante. Sua letra é muito bonita, Camila elogiou, enquanto observava Sofia praticar o alfabeto em um caderno colorido. Mamãe me ensinou antes de ir para o céu, Sofia explicou simplesmente. Ela dizia que uma dama devia ter letra elegante. Tio Nathan também tem letra bonita, mas ele quase nunca escreve à mão, só usa computador. Essas pequenas observações sobre Nathan foram constantes ao longo da tarde. Camila percebeu que, apesar do aparente distanciamento, Sofia adorava o padrinho e notava cada pequeno detalhe sobre ele, seus hábitos, preferências, expressões. Tio Nathan sorri tão pouco, Sofia comentou enquanto pintavam juntas durante uma pausa nos estudos. Acho que ele esqueceu como fazer. Mas hoje ele sorriu 2 vezes. Eu contei. No final da tarde, quando se preparava para ir embora, Camila foi surpreendida por Nathan aguardando no hall de entrada. Como foi o primeiro dia? Perguntou, a seriedade habitual temperada por uma curiosidade genuína. Maravilhoso, Camila respondeu sinceramente. Sofia é uma criança extraordinária, inteligente, curiosa, gentil. Vocês devem ter muito orgulho dela. Algo indescritível passou pelo rosto de Nathan, uma mistura de orgulho e tristeza. Minha irmã estaria... Ela e Sofia eram muito parecidas. A menção à irmã falecida, feita de forma tão casual e pessoal, pegou Camila de surpresa. Era a primeira vez que ele compartilhava qualquer coisa pessoal com ela. Carlos a levará para casa, Nathan continuou, voltando ao tom profissional. Norma me informou que está tudo acertado quanto ao tratamento de sua avó. A primeira sessão de fisioterapia está marcada para amanhã. Nem sei como agradecer, Camila murmurou, genuinamente emocionada. O tratamento especializado para Dona Matilde era um benefício que Nathan havia insistido em incluir no contrato, apesar de seus protestos iniciais. Não há o que agradecer. É parte do acordo. Ele respondeu formalmente, embora seus olhos transmitissem algo mais complexo. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina confortável. Camila chegava pela manhã 3 vezes por semana, passando a tarde inteira com Sofia. A ligação entre elas fortalecia-se diariamente, e logo a jovem tutora tornou-se uma presença indispensável na vida da menina. A mansão também começou a se transformar. Pequenos toques de Camila apareciam nos espaços antes impessoais. Flores colhidas do jardim em vasos improvisados. Desenhos de Sofia decorando paredes antes despidas. Risadas ecoando por corredores antes silenciosos.
Natan, embora inicialmente distante e formal, gradualmente relaxou em sua presença. As conversas no fim do dia tornaram-se mais longas, menos sobre relatórios de progresso e mais sobre Sofia, sobre a vida, sobre pequenas observações cotidianas. Em raros momentos, compartilhava fragmentos de seu passado, a infância privilegiada, mas emocionalmente árida, a relação próxima com a irmã, a promessa feita de cuidar de Sofia como se fosse sua própria filha. Dona Matilde também florescia sob os cuidados da equipe médica providenciada por Natan. Após um mês de tratamento intensivo, conseguia movimentar parcialmente o braço antes paralisado e sua disposição melhorara significativamente. Esse trabalho foi uma bênção disfarçada, comentou certa noite, observando Camila preparar brigadeiros para levar à mansão no dia seguinte. Não só pelo tratamento, mas por ver você feliz de novo. Seus olhos estão brilhando como não via há anos. Camila sorriu, percebendo a verdade nas palavras da avó. Havia encontrado um propósito que ia além da sobrevivência diária. Estava fazendo diferença na vida de alguém. Estava construindo algo significativo. Numa tarde chuvosa, enquanto Sofia fazia a cesta após uma sessão particularmente energética de estudo, Camila acomodou-se na pequena biblioteca da mansão para revisar o plano da próxima aula. Estava tão absorta que não percebeu Natan parado à porta, observando-a silenciosamente. Ela mudou desde que você chegou, comentou suavemente, fazendo Camila sobressaltar-se. Toda a casa mudou, na verdade. Camila corou ligeiramente, incerta sobre como interpretar a observação. Espero que para melhor. Indiscutivelmente, ele respondeu, aproximando-se para sentar-se na poltrona oposta à dela. Sofia sorriu o tempo todo agora. Até seus pesadelos diminuíram. Fico feliz em ouvir isso. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Pela janela, podiam ver a chuva caindo suavemente sobre o jardim, criando uma atmosfera quase mágica de isolamento do mundo exterior. Você acredita em segundas chances, Camila? Natan perguntou subitamente, a formalidade habitual ausente de sua voz. A pergunta inesperada pegou-a desprevenida. Acredito, respondeu após um momento. Minha avó sempre diz que Deus nos dá novas oportunidades todos os dias, basta termos olhos para vê-las. Sua avó parece ser uma mulher sábia, ele comentou, um raro sorriso suavizando suas feições. Ela é minha bússola, Camila confirmou. Me ensinou tudo o que sei sobre coragem e dignidade. Natan contemplou a chuva por um momento antes de voltar a falar. Quando Sofia me foi entregue, senti-me completamente perdido. Sei construir empresas, negociar contratos multimilionários, mas uma criança de 2 anos dependendo de mim para tudo, parecia impossível. A vulnerabilidade em sua confissão tocou Camila profundamente. Você fez o melhor que podia nas circunstâncias, ofereceu gentilmente. Sofia é uma criança maravilhosa, e isso reflete seus cuidados. Não, ele discordou suavemente. Isso reflete o espírito indomável dela, tão parecido com o seu. O elogio inesperado fez Camila corar novamente. Antes que pudesse responder, ouviram passos leves no corredor. Sofia havia acordado e agora corria em direção à biblioteca, Max trotando fielmente atrás dela. Tio Natan, tia Camila, tive um sonho tão bonito, exclamou, lançando-se entre os dois. Sonhei que estávamos todos juntos num piquenique, até vovó Matilde estava lá, e a mamãe e o papai estavam olhando das nuvens, e todo mundo estava sorrindo. Natan e Camila trocaram um olhar por cima da cabeça da menina, um olhar que continha mais que palavras poderiam expressar. Naquela noite, após Sofia adormecer, Natan acompanhou Camila até o carro que a levaria para casa, protegendo-a da chuva com um guarda-chuva amplo. Obrigada por tudo que tem feito por minha avó, Camila disse sinceramente. A fisioterapia está realmente fazendo diferença. É o mínimo que posso oferecer em troca do que você trouxe para esta casa, ele respondeu. Antes que entrasse no carro, Natan tocou levemente seu braço. Camila, não sou bom com palavras quando se trata de sentimentos,
mas quero que saiba que sua presença aqui... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Você nos salvou de uma forma que vai muito além daquele dia na praça. A intensidade em seus olhos fez o coração de Camila acelerar. Havia algo nascendo ali, algo ainda não nomeado, mas inegavelmente presente. Boa noite, Nathan, ela respondeu suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Daquela janela da mansão, Sofia observava a cena com George firmemente abraçado contra o peito. Viu seu tio parado na chuva, observando o carro partir, um sorriso quase imperceptível em seus lábios. Viu, George? Sussurrou para o ursinho. Eu te disse que ela era um anjo de verdade. No céu noturno, uma estrela particularmente brilhante cintilou, como se concordasse com a sabedoria da pequena observadora. Olha só como o amor tem caminhos misteriosos. Uma jovem humilde que sacrifica seus próprios sonhos para cuidar da avó doente. Um milionário que construiu um império, mas não sabia como curar a solidão da própria afilhada. E uma pequena menina que, em sua inocência, conseguiu enxergar o que os adultos muitas vezes esquecem. Que às vezes os anjos não têm asas visíveis, mas sim corações puros e coragem sem limites. Mas será que Nathan conseguirá admitir o que está nascendo em seu coração? E o que acontecerá quando pessoas invejosas começarem a questionar as intenções de Camila? Se você se emocionou e quer uma segunda parte dessa história tão especial, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente o que achou desse romance tão especial. Compartilhe com quem precisa de esperança hoje. Porque às vezes, nossos maiores milagres começam nos momentos mais inesperados. Que você tenha um dia abençoado.